Olá, tudo bem? Se você está aqui é porque você se interessou em como emagrecer sem deixar de comer o que gosta. Como emagrecer comendo um docinho, comer um hambúrguer e o melhor, chegando ao seu resultado. Eu posso te dizer que nessa aula você vai aprender tudo isso e mais um pouco. Você vai aprender também um pouco sobre a mentalidade, como essa nossa forma de pensar vai impactar na nossa alimentação, na nossa dieta, no nosso resultado. Aqui eu também vou te ensinar um pouco sobre a regra dos 80-20, que é você encaixar aquilo que você gosta de comer, pode ser sucrilhos, um chocolate, um pãozinho, na sua dieta, sem que isso atrapalhe o seu resultado. Também vou te passar aqui um pouco sobre dieta flexível, sobre como saber qual o seu gasto calórico, e aí sim, como é que eu vou poder estruturar e encaixar esse docinho na minha dieta sem prejudicar o meu resultado. Sabe por que tudo isso é possível? Porque eu sou nutricionista e eu atuo assim com meus pacientes que têm ótimos resultados. Eu faço isso comigo. Eu estou sempre ali quando eu estou numa dieta para emagrecimento, para definição. Eu sempre estou substituindo os alimentos, encaixando ali às vezes um sneaker, que eu adoro, um docinho pós-treino, ou comendo ali algum café da manhã um pouco mais elaborado, com um pão francês com uma manteiga. Pô, a gente não precisa ficar sem isso para poder emagrecer. E hoje eu vou te falar um pouco disso. Vamos começar então a falar por que não é interessante você fazer uma dieta restritiva. Bom, a gente sabe que restrição gera compulsão. Ou seja, você tirar e falar, eu não vou comer nunca mais esse alimento. Por exemplo, vou parar de comer pão, porque pão engorda. Já está errado por aí, o pão não engorda. E isso é um mito que foi gerado e que introduziram falando que carboidrato engorda. Mas na verdade, o carboidrato ele tem uma alta afinidade pela molécula de água H2O. Então, quando você come carboidrato em excesso, você vai reter mais líquidos e o seu peso vai subir na balança. Mas é líquido, não é gordura. Então, voltando à questão da restrição, quando a gente pensa, não vou mais comer pão, e é algo que, você realmente gosta, todo dia você come aquilo e vai te fazer falta, vai ter uma hora que você não vai aguentar e você vai comer ele. A mesma coisa você fala, nunca mais vou comer pizza, nunca mais vou comer hambúrguer, não vou comer mais nenhuma besteira. Você vai. E o problema é, quanto mais restrição você fizer, maior a sua mentalidade, a sua mente vai estar falando, aquilo não pode, então eu quero. Quando a gente faz isso, é claro que a gente vai se auto-sabotar. E porque quando a gente restringe demais, vem uma ação compensatória, muitas vezes no nosso inconsciente, que vai fazer com que a gente vá lá e procure por aquele alimento e vai querer comer muito mais. Então assim, o que eu digo, não faça restrição nem de algum alimento e nem de calorias. Isso é sério, é muito importante. É o começo de tudo para você iniciar seu processo de emagrecimento, uma alimentação saudável. E aí, falando isso para vocês, eu posso falar sobre o déficit calórico. O que é o déficit calórico? Ele é quanto de calorias você consome para atingir um emagrecimento. Em melhores palavras, é consumir menos calorias do que você gasta no seu dia, porque isso vai te levar a uma perda de gordura. Ou seja, a gente tem no nosso dia a dia um gasto de calorias que a gente consome. Então, vamos dizer que eu, Rodrigo, eu peso 77 quilos atualmente e eu treino musculação, eu faço cardio. Vamos dizer que o meu gasto de calorias por dia é de 3.000 calorias, tá? Supondo isso, para eu manter esse peso, eu tenho que consumir 3.000 calorias todos os dias. Se eu quiser perder peso, que é o déficit calórico, eu aí posso consumir, por exemplo, 2.500 calorias. Agora, se eu quiser ganhar peso, eu já tenho que consumir 3.500 calorias. Tá? A quantidade de calorias ela vai variar de pessoa para pessoa, o tempo que você está no processo. Você não pode começar o seu emagrecimento já cortando tudo de uma vez. Você tem que ir diminuindo as suas calorias aos poucos até que você chegue no seu peso ideal. O seu corpo vai te dizendo com os resultados o momento certo de você alterar a sua dieta e cada vez mais ir diminuindo as calorias. Mas voltando no déficit calórico, esse é o importante para você emagrecer. Mais do que eliminar um pão, eliminar carboidrato, não. Você pode emagrecer comendo pão, que é um carboidrato, você pode emagrecer comendo doce, basta você estar em déficit calórico. Para isso, você precisa ter calculado, bem estruturado e planejado a sua dieta.
Além disso, de você ter a sua dieta, é importante que você faça um treinamento, né? Você faça um exercício físico, pode ser uma caminhada, uma musculação. Eu sempre recomendo para meus pacientes treinar a musculação, porque a musculação ela vai te aumentar o metabolismo, com mais massa muscular, seu metabolismo aumenta e você tem um maior gasto de gordura e perda de gordura. E aí, associado, você faz uma atividade física aeróbica, pode ser uma natação, uma corrida, o que for melhor para ti. Então, vamos falar sobre a regra dos 80-20, que encaixa certamente nisso que eu estou falando. A regra dos 80-20 é você consumir 80% das calorias da sua dieta provenientes de alimentos saudáveis e os outros 20% provenientes de alimentos não saudáveis, ou melhor dizendo, livres. Não vamos dizer assim não saudáveis, né? Porque isso vai do conceito de cada pessoa. Mas é 20% livre, então você pode encaixar de um hambúrguer, você pode encaixar numa pizza, num chocolate. Vamos voltar naquele meu exemplo? Digamos que eu vou consumir 2.500 calorias porque eu quero emagrecer, sendo que o meu gasto calórico do dia é de 3.000 calorias. Então o que eu devo fazer? Dessas 2.500 calorias, eu vou pegar e 20% dessas calorias eu vou consumir um hambúrguer. Só que eu tenho que tomar muito cuidado, porque vamos dizer que 20% dessas 2.500 calorias, vamos dizer que seria 300 calorias. Se forem 300 calorias, eu tenho que encaixar esse hambúrguer nessas 300 calorias, para no final do meu dia eu ter consumido 2.500 calorias. Ou se eu for querer comer um Snickers, por exemplo, um Snickers ele tem em volta de 250 calorias, por aí, aproximadamente, né? Mais ou menos. Se eu quero consumir um Snickers, eu tenho que encaixar ele dentro dessas calorias. Então, isso é fácil quando você sabe planejar a sua dieta, quando você tem bem planejado. Então, digamos que grande parte do seu dia você vai comer alimentos saudáveis, legumes, vegetais, frutas, verduras, arroz integral, pode ser o arroz branco também, se não tem problema se é arroz branco. Ah, mas o índice glicêmico, Rodrigo, vai me engordar. Negativo. O que te engorda vai ser o excesso de calorias. Então, nesse caso, se você está com um arroz branco, beleza, o índice glicêmico aumenta a insulina, pode impactar ali se você tem uma sensibilidade à insulina prejudicada, uma pré-diabetes, mas basta introduzir um alimento com muita fibra, por exemplo, salada, legumes como, por exemplo, brócolis, vagem, que as fibras vão lentificar esse índice glicêmico, vai diminuir, então você não terá problemas. Ou você pode consumir mesmo um arroz integral, e aí você também vai ter um baixo índice glicêmico e vai ser até melhor para a sua saciedade. Então, lembrando dos 80-20, você vai ter 80% ali provenientes de alimentos saudáveis, sendo que você precisa ter dessas calorias e macronutrientes, proteínas, gorduras e carboidratos, sempre pensando nesses macronutrientes. Porque quando você for calcular sua dieta, principalmente numa dieta de emagrecimento, você precisa ter esses macronutrientes bem estruturados. A proteína vai te ajudar no seu ganho de massa muscular, preservação de massa muscular, vai te ajudar na saciedade, vai te ajudar no emagrecimento também, pelo efeito térmico existente. O nosso corpo gasta mais calorias para digerir a proteína. Além disso, a gordura ela é importante para a absorção de vitaminas e minerais. Então nós temos gorduras boas aí no nosso dia a dia que a gente pode consumir, como por exemplo as castanhas, um azeite, uma pasta de amendoim. E então os carboidratos que vão trazer energia para a gente fazer nossas atividades, que é mega importante também num processo de emagrecimento. Você não precisa cortar o carboidrato e nem deve, tá? É uma estratégia equivocada, não inteligente, cortar o carboidrato. Você pode diminuir, porque numa dieta para emagrecimento você tem que ter mais proteínas e menos gorduras e carboidratos. E aí dentro disso tudo, você vai chegar nas suas calorias. Vamos dar um exemplo rápido aqui para você. 1 grama de carboidrato tem 4 calorias. 1 grama de proteína tem 4 calorias também. Agora, 1 grama de gordura possui 9 calorias. Isso é muito importante para quando você for distribuir esses macronutrientes na sua dieta. Ah, Rodrigo, beleza. Mas como eu faço para calcular essa minha dieta? Bom, você tem algumas opções. A primeira opção é passar com um nutricionista. O nutricionista ele vai te dar tudo certinho como você deve consumir de acordo com a sua individualidade biológica, rotina e etc.
Pô, Rodrigo, eu não tenho dinheiro para gastar com um nutricionista. Beleza, você pode aprender a calcular a própria dieta. Foi dessa forma que eu falei. Como que você vai calcular a dieta? Você sabe, eu acabei de falar aqui, quantas calorias tem cada grama. Você vai ter que pegar e fazer conta. É um pouco mais, dá mais trabalho? Dá mais trabalho. Ah, então eu quero algo mais fácil. Beleza, como que eu vou saber algo mais fácil? Existem aplicativos para você calcular o seu gasto de energia. Por exemplo, aplicativos para você ter ali o seu diário de dieta. Inclusive é o MyFitnessPal, um aplicativo que eu gosto, já indiquei para alguns pacientes, eu utilizo às vezes também, que ele serve como um diário. E aí você vai colocando as calorias e vai conseguindo substituir e deixa bem flexível a sua dieta, né? Porque dieta tem que ser flexível. Quando a gente pensa na regra dos 80-20, é uma dieta flexível. O que é a dieta flexível? É você substituir, por exemplo, um arroz integral por uma batata inglesa, por um pão, por um chocolate, se você quiser. Mas lembra que o chocolate tem que estar dentro da regra dos 80-20. E aí o aplicativo, ele é muito bom para quando você está num processo de emagrecimento. Tem um estudo que diz que quando você está no processo de emagrecimento e você utiliza um aplicativo de contar calorias, você consegue se manter muito mais no foco. E eu posso provar isso porque eu faço isso. Eu tenho a minha tabela nutricional onde eu monto as dietas e eu monto a minha dieta ali também. Diariamente, todos os dias, eu mudo os alimentos. Porque às vezes eu acordo e falo, hoje eu quero comer uma panqueca. Eu vou lá, ponho as quantidades e aí eu jogo na tabela e eu vou bater a mesma quantidade de calorias e principalmente dos macronutrientes que estavam naquela dieta pré-determinada. Então isso é uma dieta flexível, isso é saber modular. Então eu recomendo que você tenha sim, comece a utilizar um aplicativo aí de contar calorias que vai te ajudar muito a ficar no foco. E aí quando a gente fala de foco, a gente vem na questão da mentalidade. Lembra no começo da aula que eu falei que eu ia dizer sobre o mindset? O mindset, ele é tudo aquilo que a gente pensa, que a gente age, que a gente faz, é o que vai reger as nossas atitudes e pensamentos. Então, se você pensa que você não vai conseguir atingir certo resultado, você pode ter certeza que você não vai atingir porque você está predestinado àquilo por conta dos seus pensamentos. Agora, se você acorda, olha no espelho e fala, eu posso, eu consigo e eu vou, você pode ter certeza que você vai atingir. Sabe por quê? Pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações e as ações geram os resultados. Isso é essencial. Depois que eu aprendi isso, eu comecei a ter muito mais sucesso em tudo aquilo que eu me propunha a fazer. Desde pequeno, quando eu queria aprender alguma coisa, eu falava, eu vou fazer até eu conseguir. Foi assim para eu aprender a tocar guitarra, foi assim para eu andar de snowboard quando eu estava lá no Canadá, foi assim para quando eu quis emagrecer. Eu já fui obeso. Se você está obeso hoje ou sobrepeso, saiba que você é capaz de mudar isso. Se eu pude mudar quando eu era apenas um menino, porque eu coloquei na minha cabeça que eu ia fazer aquilo até o final, eu juro, eu me olhei no espelho e falei, não dá mais. Eu tinha apenas 12 anos. Então eu falei, eu vou passar com uma nutricionista. Minha mãe me levou na Nutri. E eu comecei a emagrecer. E eu fui até o final. Emagreci 15 quilos. E depois de um tempo emagreci mais 5 quilos. No total, emagreci 20 quilos pelo poder do meu mindset, da minha mentalidade. Sabe por quê? Porque não importa a nutricionista ou o nutricionista te passar a dieta, ou você ter ali no seu aplicativo todos os seus calorias, macronutrientes certinhos contados, se a sua mentalidade não estiver ajustada para isso. E agora, eu vou te dizer uma coisa. Eu tenho algo muito especial para você. Se você assistiu toda essa aula, primeiramente eu queria agradecer, porque hoje você pode ter certeza que você está na frente de muitas pessoas que ainda estão acreditando em chá milagroso para emagrecimento. Hoje você entende que é possível emagrecer comendo um docinho, sem sofrer, sem sofrimento. Isso não há necessidade quando você tem um bom planejamento alimentar. E eu quero te fazer uma oferta, eu quero te apresentar o meu método, o meu curso
reprogramação emagrecedora. Um método que eu vou ensinar tudo sobre o mindset correto, a mentalidade correta para você emagrecer, além de todas as estratégias nutricionais, além de desvendar todos os mitos e verdades da nutrição, além de te dar todo o aporte, exemplos de cardápio, estratégias nutricionais, jejum intermitente, cetogênica, low carb, tudo, exemplos de cardápios. Eu ensino também a como mexer no aplicativo MyFitnessPal e também a como calcular sua própria dieta. Esse curso está completo para você chegar no seu objetivo. Eu queria agradecer você mais uma vez que assistiu esse vídeo. Não perca essa oferta, que ela é única, e te vejo lá.